Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos trazer o review da rodada 2, semana 2 da NFL, semana 2 do Fantasy Football, trazer também streaming de quarterback, streaming de defesa e os mais esperados, a parte mais esperada desse podcast, que são os waivers, os principais waivers disponíveis na maioria das ligas para esta semana, para você reforçar seu elenco e dar a volta por cima. Antes de começar a falar das notícias, lembrar você só, se você começou já tá assim lá para baixo, 0-2, tudo tá dando errado, se acalma. Esse ano a gente tem uma semana a mais na temporada, então tem tempo de dar a volta por cima. Então fica bem tranquilo que ainda tem bastante fantasy, muita coisa ainda pode acontecer e está acontecendo, né? Muitas coisas malucas ainda. Tem algumas coisas que ainda estão meio fora da curva, outras já estão se alinhando, então muita coisa ainda vai acontecer até o final da temporada, então não se apavore. Uma vez começar a 0-3 já praticamente tu encerrava a tua participação, entre aspas, né? Ficava muito mais difícil, com certeza, mas muita gente começava a desistir. Nessa temporada não, essa temporada tem um jogo a mais, uma chance a mais para se classificar para os playoffs. Vamos falar então das notícias. Infelizmente são só notícias ruins nessa segunda-feira, né? A gente fala das coisas ruins que aconteceram, principalmente relacionadas a lesões nesses jogos do fim de semana, começando pelo Carson Wentz, que está com entorse nos dois tornozelos. É simplesmente isso, o cara é de vidro, ele pelo visto não vai conseguir dar a primeira escolha dos Colts do ano que vem para os Eagles, porque ele não consegue se manter saudável, simplesmente isso. E o pouco que eu vi, que eu pude acompanhar, até me falaram bem dele na primeira semana, tentei acompanhar um pouco mais no Red Zone, nas principais jogadas desse final de semana, e me parece, olhando o Carson Wentz, me parece aquela mesma cara da derrota que ele tinha nos Eagles. Então, torcedor dos Colts fica bem tranquilo. Falando em torcedor dos Colts, a gente fez uma live na quinta-feira à noite, junto com o pessoal do Brasil Fantasy Football, e muitas das coisas que eu comentei lá deu totalmente ao contrário, né? É bem engraçado essa situação, mas faz parte do Fantasy, a gente segue. Outra coisa aqui, outra situação envolvendo Andy Dalton. Os exames iniciais não mostraram ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, ele que teve um problema no joelho nesse jogo, o Justin Fields entrou, não foi tão bem assim, né? Até hoje fazendo a minha relação dos quarterbacks de streaming, o Justin Fields era uma possibilidade, mas eu resolvi deixar ele fora, eu prefiro outras opções mais seguras, porque o streaming é justamente, você tenta optar por opções seguras para garantir uns pontinhos ali, não garantir, o seu quarterback não vai garantir a sua vitória na semana, mas ele pode deixar de fazer você perder a semana. Inclusive, hoje em dia está muito na moda aquelas ligas com pontuações diferentes, tá? O próprio Scott Fishbowl é assim, as ligas lá do Brasil Fantasy Football é assim, mas eu não eu só me dou mal nessa situação, porque como eu gosto de fazer late round quarterback, acaba sobrando alguns jogadores. Nesse final de semana eu tinha a liga Superflex, eu tinha só um quarterback, que os outros eram Deshaun Watson, e eu apostei, aí é culpa toda minha, e o outro Ryan Fitzpatrick, e mais o Zach Wilson. Imaginem o que aconteceu, né? Ele terminou só com menos 13. Ainda tenho possibilidade de vitória, mas eu tenho que torcer para, se eu não me engano, o DeAndre Swift não fazer pontos e Marquez Valdes-Scantling e Davante Adams fazer mais de 30, os dois. Isso sem contar essa questão do DeAndre Swift. Então imagina, menos 13 ele pode me entregar a situação. Então, voltando aqui para nossa situação de lesões, outro quarterback, o Tua Tagovailoa, ele teve aí um problema nas costelas, que a princípio não é grandes coisas. A cena dele saindo é meio forte, né? Porque quem acompanhou ele no college viu aquela lesão grave que ele teve no quadril, se eu não estou enganado. Ele saiu de uma forma tão ruim e se esperava até que ele pudesse não jogar mais futebol americano. E ele saindo daquele jeito, parecia que daqui a pouco poderia ter sido alguma coisa na mesma região, né? Então nas costelas é um pouco menos pior,
né? Vamos olhar por esse lado. Mas o Tua também era uma opção interessante até para essa semana aqui e acabou aí se machucando logo no início do jogo. Jarvis Landry, considerado semana a semana com uma entorse no joelho, uma lesão de ligamento colateral medial. Então a gente sempre gosta de renovar aqui para você que é novo, quando o relatório do jogador sai semana a semana e day to day, né? Week to week ou day to day. O day to day é dia a dia, então é aquela situação, ele pode de repente até no final de semana jogar, às vezes é difícil que ele jogue, mas ele vai ser verificado dia a dia. Quando se fala em semana a semana, pode considerar no mínimo 2 semanas que o jogador não joga. É esperado que essa entorse do Jarvis Landry o tire de 2 a 3 semanas. E a gente sabe que o Odell Beckham Jr. também está fora, então espere muito mais corrida por parte lá do Kevin Stefanski. Um cara também que se machucou no final do jogo foi o Deontay Johnson, wide receiver do Pittsburgh Steelers. Ele, a princípio, pode jogar ainda na semana 3 contra os Bengals. Ele se machucou numa jogada meio sem sentido, né, no final da partida. Quando a câmera voltou para ele, estava lá mexendo no joelho, saiu meio que carregado. Deontay Johnson é outro cara que vive machucado, infelizmente. Ele é um grande recebedor, mas parece que não consegue se manter saudável. A princípio, nada de mais grave aconteceu com o joelho dele. O Laviska Shenault teve uma lesão no ombro, machucou o ombro na derrota de domingo contra o Denver Broncos, mas deve jogar no jogo contra o Arizona, segundo o Urban Meyer. Então ele teve esse probleminha no ombro, mas não deve ter nada demais. Ele que não foi também, não teve uma grande partida, muito também em função dessa situação que ocorreu com o Laviska Shenault, que é um cara que tem que ficar observando, porque ele tinha muitos problemas no college de lesões e tal, atrapalhou bastante a carreira dele. Como eu já comentei aqui várias vezes, ele é do nível Jerry Jeudy, CeeDee Lamb, só que a saúde dele era uma grande preocupação entrando na NFL. Outros jogadores aqui, Nico Collins deve perder várias semanas, o wide receiver calouro do Houston Texans, deve perder entre 3 a 4 semanas com uma lesão no ombro na derrota dos Texans contra os Browns. Lesão também que tirou o Tyrod Taylor, né? Não lesão no ombro, mas uma lesão tirou o Tyrod Taylor, uma lesão no tendão da coxa e deve o tirar de jogo por 4 semanas. Ele que vinha fazendo um bom jogo, assim, bem interessante mesmo. Infelizmente ele acabou machucando naquela corrida em que ele fez o touchdown, entrou o novato, o Davis Mills, e é quem deve começar o jogo nesta quinta-feira no Thursday Night Football. Nada bom aí pro Houston Texans, que até começou muito melhor do que muita gente esperava. Um cara que subiu muito no hype da galera aí foi o Elijah Mitchell, ele com uma lesão no ombro também. Está considerado dia a dia, então a princípio ele pode jogar nessa semana 3, mas se não, olha, eu não sei quem que eles vão botar a jogar, porque o JaMycal Hasty também deixou o jogo lesionado, com uma entorse no tornozelo, daquelas high ankle sprain, né, que é uma lesão mais grave, e para running back é complicado, semana a semana também a situação dele, então ele não volta nesse final de semana. O Trey Sermon entrou no protocolo de concussão, né, primeira jogada do cara que foi um dos running backs mais hypados dessa off-season. Ele na primeira jogada ele tomou uma trombada forte, que eu não sei, a opinião é que aí pode ser que esteja entrando no clubismo na situação, mas eu não vi maldade na última pancada. Pra mim, o Trey Sermon abaixou demais a cabeça. O Cleveland Wallace vem pra derrubar ele, só que ele abaixa a cabeça. No momento que ele abaixa a cabeça, eu não vi em câmera lenta pra ver se há essa situação do Cleveland Wallace tentar pegar mesmo o jogador, sabendo que ele já vai ir pro chão, ou se ele estava tentando mesmo dar o tackle. Não vi em detalhes. O lance rápido para mim não me pareceu falta do Wallace, que bate na cabeça dele, mas sim foi falta do outro jogador, né? Agora não lembro quem que ele chegou dando uma cotovelada no capacete, e não pode bater no capacete do jogador. Então, por esse sentido não, mas a pancada feia acabou sendo nesse lance posterior. Primeiro lance já foi um fumble na hora, então no começo com o pé esquerdo aí do Trey Sermon. Agora o Elijah Mitchell também com essa lesão do ombro, por isso a equipe já trouxe Lamar Miller e Duke Johnson para visitas ainda neste domingo. Neste domingo ou nesta segunda-feira. Tem duas informações quebradas aqui. Uma dizendo que no domingo e outra dizendo na segunda. Provavelmente foi hoje, não iam ter chamado ainda ontem para os caras para treinar, né? Mas ficar de olho, já que surgiu esses dois nomes, fiquem de olho no Duke Johnson.
Já não é um nome que eu vou trazer lá pros waivers, mas se ele estiver disponível nos waivers, aí você que está ouvindo vai ser exclusivo aqui do podcast. Então, ouçam aqui, que é onde eu estou conseguindo trazer mais informações, né? Lá pelo Instagram eu tô vendo que às vezes algumas informações ficam meio perdidas, o pessoal espera muita coisa lá e ele tem um limite, né? Eu não tenho como sair escrevendo muita coisa, dar muito detalhe. Já deixo essa situação pro podcast, tenho reforçado direto a galera, olha, ouçam no podcast. O podcast tem todos os detalhes mais detalhados no caso, até porque é mais fácil de eu passar tudo que eu tenho para falar de um jogador para vocês aqui, e também vocês conseguem sentir o tom da conversa, né? No escrito a gente nunca sabe se a pessoa tá falando de uma forma de cobrança, se ela tá falando de uma forma para te zoar, para te incomodar, enfim, é bem complicada essa situação. Até vou comentar um pouquinho depois sobre a questão dos matchups, que ficou uma situação meio chata lá no Instagram, mas já comento com vocês aqui. Outro cara, o Zach Ertz, foi colocado na lista de Covid. Espero que isso não atrapalhe outros jogadores, porque se numa dessas o Dallas Goedert acabar pegando também Covid, a gente já sabe o que vai acontecer com esse ataque aqui. Precisa dos tight ends, né? Precisa dos tight ends em campo. O Zach Ertz não vem sendo um grande jogador, mas a saída dele pode determinar um aumento de alvos para o Dallas Goedert. E se o Dallas Goedert acabou tendo contato também com o Zach Ertz, pode ser um problema. Derek Carr, questionável para a semana 13, ele que sofreu uma lesão no tornozelo, machucou o tornozelo, ia fazer uma ressonância magnética nessa segunda, para ver se vai poder jogar essa semana. Por enquanto o Gruden trata essa situação como questionável. Ele vem tendo uma ótima temporada, até aqui é pouco tempo, claro, mas ele vem surpreendendo positivamente, isso é uma coisa bem bacana. Já falei do Tyler Taylor, já falei do Jamichael Hasty. A Mari Cooper vai ter uma situação atualizada na quarta-feira, então como eu gravo o podcast na quarta-feira a gente vai ter mais detalhes, mas ele acabou tendo suas costelas machucadas nesse jogo no último domingo, então tem que ver o quanto que isso vai impactar para o próximo jogo. Lembrando, os Cowboys enfrentam os Eagles só na segunda-feira à noite, então aqui é uma situação bem complicada, porque se por acaso ele não jogar, é o jogo do Monday Night, né? Então tu tem que já ir pensando nas alternativas se você quer contar com o wide receiver aí dos Cowboys. Josh Jacobs, bem questionável, segundo o John Gruden, a sua participação nessa semana 3, com uma lesão no dedo do pé, tornozelo. Ele que já não jogou na semana 2. A equipe trouxe Peyton Barber, mas foi Kenyan Drake que teve as maiores oportunidades nessa partida. E o DeAndre Swift, que muita gente estava esperando se ia jogar hoje à noite, né? A gente tem o review da rodada, mas a gente ainda tem o Monday Night Football, não dá pra deixar pra terça-feira por causa dos waivers, não dá tempo da galera saber, então a gente já faz todo o resumão agora na quinta-feira. Na quarta-feira a gente fala do Monday Night Football. E uma notícia aí, se você ainda ouve antes é difícil ouvir antes do jogo começar, mas o DeAndre Swift está ativo, então aquela situação que eu falei antes sobre Davante Adams, MVS, meu adversário tem o DeAndre Swift, eu acho que eu tô lascado, acho que não vai rolar. Lembrando, siga-nos lá no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter @futebolista, no Facebook estamos lá também como Fantasy Futebolista, é só procurar lá na barra de pesquisa, que lá é só repostado, eu não faço nenhum tipo nada mesmo no Facebook, é só repost mesmo. No Twitter um pouquinho, de vez em quando, mas o foco mesmo é no Instagram. Então mande para seus amigos lá, seguir lá no Instagram, trocar uma ideia. Toda semana tem posts definidos ali para escalação, para trocas, para waivers. Então a gente debate e conversa por lá, certinho? Falar um pouquinho do que eu comentei sobre os matchups agora, antes do review da rodada. Review da rodada. Vamos então para o nosso preview da rodada 2 do Fantasy, rodada 2 da NFL. Antes, como eu comentei ali, só um detalhezinho que eu vi que muita gente comentou lá, eu pedi para que ouvissem o podcast, até para ter mais informações. Eu comentei aqui no podcast que a primeira semana na verdade, todas as indicações de confrontos favoráveis e desfavoráveis foram feitos em cima de um estudo, em cima das defesas do ano passado e suas adições ou perdas durante a off-season. Para a primeira semana, a gente começa a ter informações concretas. Por mais que, por exemplo, um matchup seja favorável para o Houston Texans, para os seus quarterbacks, jogando contra um Cleveland Browns, que é uma ótima defesa, isso, quem ouve o podcast ouviu que
eu trouxe os números para se ter uma ideia, não que você tinha que escalar o Tyrod Taylor. E ainda ele foi muito bem, né? A gente viu que por mais que seja muito boa a defesa dos Browns, terá algumas dificuldades com os quarterbacks adversários. O Tyrod Taylor deu um calor nos caras, então o que o Davis Mills passou para o touchdown contra essa defesa. Então, assim, muita gente começou a comentar, porque tu colocou aqui que... Por exemplo, o pessoal tava muito na cara, assim, como se eu tivesse falado que tinha que escalar o Tyrod Taylor contra um Patrick Mahomes da vida. Não, a informação dos matchups favoráveis e desfavoráveis são apenas para informação. Em nenhum momento eu digo escale Tyrod Taylor contra o Cleveland Browns. Olha, em ligas profundas, em Superflex, tem gente que com certeza escalou ele. E com certeza não ia ter ficado bravo por ter escalado se ele tivesse continuado jogando. Ele não teve uma pontuação tão ruim como muitos esperavam que ele tivesse, inclusive eu, né? Ele terminou com 16,5 pontos em ligas padrões. Ele teve 10 passes completados de 11 tentados, 125 jardas, um touchdown, mais uma carregada para 15 jardas e um touchdown corrido. Então ele foi muito bem contra uma defesa. Isso começa a nos mostrar, são ferramentas que a gente tem, os pontos cedidos para a posição, são ferramentas que a gente tem para imaginar quantos pontos que um jogador pode ter contra tal defesa. E na primeira semana, eu vi comentário, inclusive, tu só foi, copiou e colou o negócio. Sim, eu tenho que tirar a informação de algum lugar, eu vou tirar ela da onde? Eu vou dizer que o Cleveland Browns não deu tantos pontos para quarterback na primeira semana, sendo que deu tantos pontos. Não tem tanta... eu vejo... Assim, ouçam o podcast que você vai ter informação 100%. Por isso que eu estou, inclusive, tendo dois podcasts por semana, tendo todo esse cuidado com o podcast, trazer informações, trazer podcasts com conteúdo, porque no Instagram é justamente isso, tu não consegue falar tudo o que precisa, tu não consegue dar detalhadamente assim, o Houston Texans tem um confronto positivo para quarterback, porém, cuidado, é uma semana só, nós temos informações de uma semana só, a partir de agora serão 2 semanas, ainda são informações complicadas, a partir de 3 semanas, 4, 5 semanas, tu começa a ter uma média melhor, e aí tu começa a trabalhar, de repente, com a média, ou de repente com a média dos últimos jogos, e assim a gente vai trabalhando, mas é uma questão de informação para nos ajudar como que as defesas estão se comportando parando determinadas posições, para nos ajudar a escalar semana a semana. Inclusive, esse podcast eu passo jogo a jogo, no podcast da quarta-feira eu passo os matchups favoráveis e as minhas apostas da semana, porque o jogo a jogo ficava muito maçante, muito carregado o podcast. Aqui ainda a gente consegue levar melhor. Eu já fiz enquetes com a galera mais de uma vez. O que vocês preferem, jogo a jogo? Testei fazer um jogo a jogo. Não, a galera logo em seguida, não, volta com o matchup que é mais fluido, é mais interessante. Agora o review, sim, o review é interessante quando tu faz jogo a jogo. Então, assim a gente vai seguindo, assim a gente vai melhorando. Antes de nós começarmos a falar dessa rodada, deixa eu falar para vocês da Fanática Sport Nation, que a gente ainda tem um cupomzinho de desconto de 10% em todas as compras do site. Então, se você não conhece a Fanática Sport Nation, é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo mês, tem entrega em todo o Brasil. Acesse www.fanaticasnation.com.br. Siga eles também no Instagram, @fanaticasport, sem o S, Nation, e utilizando o cupom FF10, que ainda está disponível, eu não sei ainda por quanto tempo vai ficar disponível, mas ainda está disponível o nosso FF10, 10% de desconto em todo o site. Trazer para vocês que muita gente cobrou uma arte do Baltimore Ravens, que ainda não tinha, e está disponível. O último lançamento é uma camiseta sensacional, muito bonita, eu sou suspeito a falar, né? Eu gosto muito do produto deles. E eles têm um carinho especial com isso, né? A galera pediu e eles prontamente foram lá e produziram uma arte com a camiseta do Baltimore Ravens, em alusão ao Baltimore Ravens. Então, acesse fanaticasnation.com.br e utilize o cupom FF10 para ter 10% de desconto em todo o site. Vamos passar agora o nosso review jogo a jogo, começando pelo jogo de quinta-feira. Deixa eu arrumar minha tela aqui, senão eu vou me perder no meio do caminho. Jogo na quinta-feira, a gente teve New York Giants perdendo para o Washington Football Team 30-29. Destaque aí para os dois quarterbacks que tiveram uma pontuação excelente, tanto o Daniel Jones como o Tyler Heinicke. No jogo corrido, a gente teve, infelizmente, aí, muita gente já considerando um bust, tanto o Saquon Barkley como o Antonio Gibson, que não foram
aí nem running back 2 nessa semana, mas o J.D. McKissic sim, foi um dos destaques da semana com 17,8 pontos em half PPR, com o seu touchdown, com suas 5 recepções. Então um grande destaque aí pro J.D. McKissic. No jogo aéreo a gente teve mais uma vez Sterling Shepard tendo muito volume, não tendo uma grande pontuação, mas inclusive pelas suas uma carregada que ele teve de menos 9 jardas, acabou comprometendo, senão ele teria passado aí das 100 jardas de scrimmage de repente no jogo. Teve 9 de 10 recepções, é um volume simplesmente absurdo. A minha aposta da semana, Kenny Golladay, fez 5.3 em half PPR, nem aí próximo de um wide receiver 3, teve seus targets, né, 8 targets, mas acabou não pontuando muito bem. Até o Darius Slayton pontuou mais, fez um touchdown, mas apenas pontuação aí de wide receiver 3, tanto ele como o Shepard. Agora, pelo lado de Washington, Terry McLaurin, Scary Terry, 11 de 14, 107 jardas, um touchdown, 22.2 pontos em half PPR, um dos melhores wide receivers aí da semana. Quanto ao jogo de tight ends, eu teria em ligas bem profundas, eu diria que o Kyle Rudolph teria uma semana até interessante, mas ele foi ali no limite de tight end 2, então 3,5 pontos, uma coisa simplesmente absurda. Ricky Seals-Jones roubou um touchdown, dá pra você dizer assim, do Logan Thomas, que teria colocado o Logan Thomas como um dos destaques da semana. Ambos, tanto o Ricky Seals-Jones como o Logan Thomas, terminaram como o tight ends número 1, mas com uma pontuação aí baixa, né? 8.4 pro Ricky Seals-Jones, uma recepção só. Logan Thomas fez 7 com 5 recepções para 45 jardas. Passando para os jogos do domingo, a gente teve a derrota do New Orleans Saints pro Carolina Panthers 26-7. A gente voltou à realidade, né? James Winston voltou à realidade, não é... Ele teve 11 de 22 passes completados, 111 jardas, 2 interceptações, um touchdown só, 10.34 pontos, aí uma pontuação bem abaixo. Foi um quarterback 2, teve quarterbacks piores, mas um quarterback 2 apenas. Sam Darnold foi até bem, passou das 300 jardas, bateu na porta de ser um quarterback número 1, não ficou entre os melhores, mas mostrou boas coisas aí. Se não tivesse sido a interceptação, quem sabe estaríamos falando um pouquinho melhor dele neste momento. Jogo corrido, mais um destaque negativo aqui, outro daqueles grandes running backs, Alvin Kamara, 8 carregadas, apenas 5 jardas, 4 recepções para 25 jardas, então 30 jardas de scrimmage para um cara como Alvin Kamara, 5 pontinhos em half PPR é muito pouco. Por outro lado, o Christian McCaffrey segue sendo o Christian McCaffrey. Se vocês têm dúvida ainda por que ele é o número 1, 22.2 pontos para ele. A gente inclusive chama o cara lá na Panthers de CMC Football Club, né? Football Team. O FC, né? O CMC FC, 24 carregadas para 72 jardas, um touchdown, 5 recepções para 65 jardas. Um dos grandes destaques na posição de running back. Passando para o jogo aéreo, nada de bom pro lado do New Orleans Saints. Eu comentei sobre o Marquez Callaway, que, assim, bem profundas. Eu sei que tem gente que ia, mas eu primeiro quero ver um jogo bom dele. Tinha minhas considerações sobre o James Winston e realmente estão provadas aqui. Horrível a situação dos wide receivers. Nenhum tight end teve uma recepção nesse jogo. Então, New Orleans Saints, o ataque do New Orleans Saints sem Drew Brees vai ser sofrido pro torcedor aí dos Saints. Já do lado do Carolina Panthers, grande destaque da partida foi o DJ Moore. 8 de 11, 79 jardas, um touchdown. Quase pontuação de wide receiver 1, mas teve uma semana muito boa. A gente teve um touchdown dos Zylstra. O Robbie Anderson teve mais recepções, teve mais targets, mas não conseguiu produzir. Não foi bem. Pelo lado do jogo aéreo, Dan Arnold, dos tight ends, teve pontuação aí de tight end 1, 7 pontinhos para ele. Mas é pouco, né? É pouco para um ataque. Foi praticamente CMC e DJ Moore que se destacaram nessa partida. Passando para um outro jogo agora aqui, o Chicago Bears venceu o Cincinnati Bengals 20-17. Nenhum destaque, na verdade, destaque negativo, né? Tanto para Joe Burrow, Andy Dalton, que saiu machucado, e Justin Fields também não. Justin Fields 6 de 13, 60 jardas, uma interceptação, 10 carregadas do Fields para 31 jardas. Isso preocupa bastante, porque parece que ele está usando muito as pernas. Ele é calouro, tem que aprender e tudo mais, mas muita gente... Eu concordo também com essa situação de que o Justin Fields poderia ajudar o Allen Robinson, mas o Allen Robinson acabou o jogo com 2 recepções de 4 tentativas para ele, 24 jardas, o touchdown que salvou a pontuação, mas mesmo assim nem um wide receiver 3 ele foi nessa semana, apesar do touchdown. No jogo corrido, o David Montgomery teve destaque pelo seu volume, assim como o John Mixon, né? Os dois tiveram um bom volume, mas David Montgomery running back 2 e John Mixon running back 3,
ambos com 20 carregadas, mas não teve uma produção boa aí. Destaque, claro, para as defesas adversárias. No jogo aéreo, como já falei, do Allen Robinson não foi muito bem. Darnell Mooney recebeu o dobro de targets do Allen Robinson, mas não produziu tanto também, apenas 66 jardas. Do lado dos Bengals, o Ja'Marr Chase foi o destaque pelo touchdown também, 2 de 4, 54 jardas e um touchdown. Pontuação apenas de wide receiver 3, como o T. Higgins também. Tyler Boyd um pouco abaixo, mesmo sendo o cara que mais teve recepções nessa partida, que mais teve jardas aéreas, mas ele acabou ficando atrás pela questão dos outros dois jogadores terem tido touchdowns. E nenhum destaque nos tight ends. Passando agora para o jogo que eu comentei um pouquinho antes, Cleveland Browns 31, Houston Texans 21. Há de se destacar sim a participação do Tyrod Taylor. Se ele estivesse em campo o jogo inteiro, ele poderia ter sido um quarterback 1, estava jogando bem, estava jogando muito bem mesmo. Destaque para o Baker Mayfield na questão das suas bolas, né, 19 de 21. Errou apenas 2 passes, um desses foi interceptado. Teve um touchdown corrido, um touchdown aéreo, não foi um quarterback 1, mas até que, dadas as circunstâncias, foi um quarterback aí de streaming, pelo menos. No jogo corrido, a gente não teve um grande destaque, mais uma vez, para o Mark Ingram com 20 e poucas carregadas, mas ele teve 14 carregadas. Isso mostra que sim, Mark Ingram é o número 1 do time em corridas. O problema vai ser quando que esse time vai estar à frente do placar para utilizar bastante o Mark Ingram. A gente teve um Philip Lindsay entrando na end zone, que lhe garantiu uma pontuação aí de running back 2 nessa semana. Running back 2 também foi o Nick Chubb, 11 carregadas, 95 jardas, um touchdown, uma recepção para 3 jardas, 16.3 pontos em half PPR. Running back 1, na verdade, por Nick Chubb, não running back 2. Olhei na linha errada aqui. Demetric Felton, o calouro, fez 2 recepções no jogo, 51 jardas, um touchdown, acabou terminando como running back 2. E o Kareem Hunt abaixo, né? Ele foi um bust, mesmo com 13 carregadas, passou pouquinho das 50 jardas, mas fez uma pontuação bem abaixo. Do lado do jogo aéreo, a gente tem o destaque negativo, a lesão do Jarvis Landry logo no início do jogo. Os demais tiveram apenas 4 bolas na sua direção: Anthony Schwartz, Donovan Peoples-Jones e Rashad Higgins. Destaque, eu diria que pode ter um destaque nesses próximos jogos. Se tivesse que escolher um desses jogadores, eu escolheria o Higgins. Eu acho que é quem pode tomar esses targets um pouquinho melhor, mas o jogo vai ser muito corrido, né? A gente já viu o Demetric Felton aparecendo também, pode ser que surja aí algumas bolas para ele, como nesse jogo ele aproveitou a oportunidade, de repente no próximo jogo ele apareça um pouquinho mais. No lado do Houston Texans, o de sempre, né? Brandon Cooks, esse não falha nunca, 9 de 14, 78 jardas, um touchdown para ele. Pontuação aí de wide receiver número 1. O Brandon Cooks é o wide receiver dos pobres, né? Ele sempre vai bem. Ele tem esse, independente do time, independente do quarterback, ele é um cara que produz muito pro fantasy. É um cara que ninguém dá bola, não é um cara que chama muita atenção, mas ele faz o dele, é muito bom ter no elenco. Muita gente pega ele às vezes como o primeiro reserva, para ter uma ideia. Então é um cara aí bem interessante. Nenhum destaque aí nos tight ends, né? Todos os tight ends número 2 na partida, tanto o Harrison Bryant como o Austin Hooper, apesar de que o volume até tá bom aí pro Hooper, em 5 de 5, 40 jardas. Passando para um outro jogo que parecia que ia ser mais do mesmo, né? O Los Angeles Rams vencendo por 27-24 os Colts, mas os Colts acabaram aí querendo incomodar um pouquinho. Matthew Stafford e o Carson Wentz não tiveram um jogo de quarterback 1, tiveram um jogo, ambos fizeram 18 pontos em alguma coisa, duas pontuações de streaming. O Carson Wentz um pouco menos pior, porque ele sim, inclusive é encontrado em diversas ligas. O Matthew Stafford, muita gente está utilizando ele como quarterback número 1 e deve continuar assim, nada que apavore. No jogo corrido, destaque para o Darren Henderson, mais uma boa semana para ele. Pontuação de running back 1 com suas 13 carregadas, 53 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 29 jardas. Ele que saiu um tempo da partida também, o Sr. Michel teve 10 carregadas para 46 jardas, mas nada que... Tem que ver como é que está a situação física dele, mas acho que nada que preocupe até o momento. Destaque negativo sim, Jonathan Taylor e Nyheim Hines. Mesmo estando atrás do placar, Nyheim Hines teve apenas 2 targets, não produziu. O Marlon Mack até teve algumas carregadas aí para deixar descansar o Jonathan Taylor, mas 5 apenas. Jonathan Taylor com 15 carregadas, uma recepção, mas apenas 51 jardas.
pontuação nem de running back 3 pro Jonathan Taylor. Bem complicada essa situação. Agora, falando do jogo aéreo, a gente teve um grande destaque, né, do jogo aéreo nesse final de semana. Cooper Kupp com 9 de 11, 163 jardas, 2 touchdowns, 32.3 pontos para ele em half PPR. Simplesmente quebrou a banca. Mais uma semana passando das 100 jardas. Ótimo início. O Robert Woods não foi mal, teve 9 targets, mas fez apenas 9 pontos e meio, nem o wide receiver 3 ele foi, né? A gente esperava um pouquinho mais do Robert Woods, quem sabe isso comece a vir nas próximas semanas. Pelo lado dos Colts, destaque positivo para o Michael Pittman, 8 de 12, 123 jardas, pontuação aí de wide receiver 2, batendo na porta do wide receiver 1. O Zach Pascal, mais um touchdown para ele, então passou aí dos 12.3 pontos para ele em half PPR, 5 recepções para 38 jardas apenas, mas o touchdown está lhe garantindo pontinhos importantes aí, principalmente em ligas mais profundas. Agora, do jogo de tight ends, eu vi muita gente, depois daquela primeira semana, dizendo, o Tyler Higbee esse ano vai, papá. Cara, não boto tanta fé nele, não é, quem ouve podcast já sabe, ele teve apenas uma bola na sua direção, 8 jardas para ele. Assim, foi dá pra se dizer um bust, porque muita gente espera mais dele, né? Espera, com certeza ele já virou um tight end aí principal, não é mais de streaming. Negative. Do outro lado, aí sim, um cara de streaming que deu pra utilizar e de repente deu pra utilizar ele algumas semanas específicas foi o Jack Doyle, 5 de 8, 64 jardas, mais uma conversão de 2 pontos que lhe deu 10.9 pontos, pontuaçãozinha aí de tight end número 1. Quando a gente vê, né, 10.9 pontos é uma pontuação excelente para essa semana, aí a gente passa lá pelos caras tops da posição, é simplesmente um absurdo. Passando para outro jogo, a gente teve a já esperada vitória do Denver Broncos sobre o Jacksonville Jaguars, 23-13, destaque para o Teddy Bridgewater, quarterback número 1 nessa semana, passou das 300 jardas, 2 touchdowns, foi uma possibilidade de streaming, onde me pediam dizer, olha, interessante essa semana Bridgewater, vai enfrentar uma defesa que está tendo problemas, e realmente ele deu conta do recado, teve uma boa pontuação, excelente aí para quem conseguiu pegar ele e ser o quarterback de streaming dessa semana número 2. Trevor Lawrence não, vai ter seus problemas de crescimento, adaptação à NFL, segunda derrota na carreira do Trevor Lawrence desde o high school, então não foi bem na partida também. Isso vai acontecer, tá? O time também não é aquela sensação, então assim, não esperem muito do Trevor Lawrence para essa temporada. Eu acho que não deve sair muita coisa aí. Ele já é hoje uma opção de drop em alguns tipos de liga. Falando dos running backs, não tivemos o destaque que a gente esperava na posição, né? Eu tinha destacado tanto o Melvin Gordon como o Javonte Williams. Produziram, até o Javonte Williams produziu bem aí, mas apenas ambos, né? Apenas o running backs número 3, assim como o James Robinson. Teve mais carregados, o Carlos Hyde, ufa, pelo menos, ele está tendo mais volume. Faltou ter pontuação. E de repente, se ele tivesse entrado na end zone, em algum lance, alguma situação assim, ele teria uma pontuação como ele tinha no ano passado. No jogo aéreo, Courtland Sutton pegou a responsabilidade que a gente esperava dele ainda em 2020, que ele se machucou. 9 de 12, 159 jardas para ele. Um wide receiver número 1 que não fez touchdown nessa semana, então ótimo pontuação por Sutton. Quem acreditou nele na off-season, quem draftou ele, vai estar bem servido. E o Tim Patrick, que era uma oportunidade de se pegar em waivers nessa semana, até que não teve pontuação nem de wide receiver 3, mas 3 de 4, 37 jardas do touchdown, e garantiu aí 11.2 pontos para quem utilizou ele num segundo flex. Eu acho que ele deu conta do recado. Pelo lado de Jacksonville, Marvin Jones, 6 de 11, 55 jardas no touchdown, pontuação de wide receiver número 2 para ele. Boa pontuação aí pro Marvin Jones. Os demais abaixo, né? DJ Shark, um bust nessa semana, 1 de 4, 19 jardas. O Laviska Shenault se machucou, como eu comentei no início do podcast, mas teve 7 targets. Isso não é bom para o Laviska Shenault, né? 2 de 7 apenas, ele tem que melhorar mais se ele quiser ter o breakout year que tanto a gente espera. E também a gente tem que destacar que os tight ends, a gente já tinha falado para fugir dos tight ends do Jacksonville, mas o Noah Fant teria um bom jogo e teve, né? 4 de 6, 33 jardas, um touchdown, 11.3 pontos em half PPR. Tivemos o jogo aqui do Buffalo Bills, que simplesmente deixou o Miami Dolphins com 0 pontos. Ok, a lesão do Tua atrapalhou bastante, foi logo no início do jogo, mas
méritos aí para a defesa, principalmente do Buffalo Bills. Um jogo terrestre que entrou nessa semana, incrivelmente. Josh Allen não teve nem pontuação de quarterback número 1 por causa dessa situação aí das corridas. Agora a gente tem que falar do Devin Singletary e do Zach Moss. Ambos fizeram uma boa partida, deram conta do recado, fizeram a defesa do Miami Dolphins cansar. Eu destaco principalmente o Devin Singletary, que teve uma pontuação aí próxima de um running back 1 com seu touchdown. 82 jardas em 13 carregadas. O Zach Moss também teve um touchdownzinho aí para ele. 2 touchdowns, na verdade, ele teve. Por isso que ele teve essa pontuação. Porque 26 jardas apenas carregadas e 2 recepções para 8 jardas, né? Mais o fumble complicou um pouquinho a pontuação dele. Acabou sendo aí um running back número 2 alto. Então, nada a reclamar também do Zach Moss para quem arriscou nele. Pelo lado dos Dolphins, a gente teve um Myles Gaskin bem humilde, né? Apenas 6.6 pontos em half PPR, 25 jardas em 5 carregadas. O Salvon Ahmed teve mais carregado que ele, para ter uma ideia, mas ele foi o cara que mais foi acionado também ali pelo Jacoby Brissett, né? 4 de 5 para ele, 21 jardas. Para o Myles Gaskin, a gente espera que ele possa aí dar a volta por cima. Como um todo, né, o Miami Dolphins, que se esperava também que o Will Fuller voltasse, acabou tendo problemas pessoais e não está... segundo o Brian Flores, ele não sabe se ele vai retornar ainda nessa temporada, então complicada a situação do Miami Dolphins, que parecia que poderia ter um ano um pouquinho melhor. No lado do jogo aéreo, o Stephon Diggs fez o feijão com arroz, apenas um wide receiver número 2, 4 de 8, 60 jardas, um touchdown. Outro destaque foi o Emmanuel Sanders com 5.8 pontos, então a discrepância aí foi grande. Não foi um jogo muito utilizado, o jogo aéreo dos Bills, até porque não foi necessário. O Dawson Knox foi um destaque pelos tight ends. Nem comentei dos recebedores dos Dolphins, só comentar que o Jalen Waddle até vinha fazendo uma boa partida, já tinha recebido bolas, tinha recebido targets do Tua e acabou ficando bem abaixo, e teve até um fumble no jogo. O Devante Parker foi o maior pontuador, mas nem perto de um wide receiver 3. O Mike Zick também abaixo, não foi bem, não foi apenas um tight end 2, então tight end 2 não é nada, né? E o Dawson Knox sim, foi um tight end número 1 com seu touchdown, e isso lhe garantiu certos pontinhos aí, passa a ser uma opção. O Dawson Knox é isso, né? Se ele fizer touchdown, ele vai ter uma semana até ok. Passando para outro jogo aqui, a gente teve a vitória do New England Patriots 25-6 sobre o New York Jets, de um Zach Wilson que teve 4 interceptações apenas nessa partida. Só que aí tu vai olhar para o Mac Jones fez 0.14 pontos a mais que o Zach Wilson, mesmo o Zach Wilson tendo 4 interceptações. Então, que coisa terrível isso aqui. Simplesmente isso. 2 quarterbacks horríveis, 2 quarterbacks calouros e que não foram bem na partida. Pulando já para o jogo terrestre, a gente teve destaque aí para o James White, batendo na porta de running back 1 com seu touchdown, com 6 recepções. James White aí um nome interessante para se ventilar aí para as próximas semanas. Damien Harris, 16 carregadas, 62 jardas no touchdown. Damien Harris é sim real, é um cara que dá para se confiar. Foi um running back 2 essa semana, ok, mas teve volume novamente. Grande nome aí para essa temporada, na minha opinião. Por outro lado, a gente teve, agora sim, menos de Tevin Coleman e mais Michael Carter. Michael Carter apareceu com 11 carregadas, Ty Johnson teve mais carregadas que ele. Mas aliado às duas recepções, o Michael Carter foi um running back 2 com 9.8 pontos em half PPR. Quem sabe aí possa ser uma volta por cima do Michael Carter a partir de agora. Vamos ver essa situação. Pelo lado do jogo aéreo, nenhum destaque em ambas as equipes, né? O maior pontuador da partida dos wide receivers foi o Braxton Berrios, com 7 de 11, 73 jardas para ele. Corey Davis abaixo, né? Foi jantado aí pela equipe do New England Patriots. Dos tight ends, a gente tinha até o Jonnu Smith fez algumas recepções, mas nem chegou perto de ser um tight end número 1. O Hunter Henry foi melhor que ele, mas também 5.2 pontos para o Henry e 4.8 para o Smith. Só um detalhezinho, né? Questão de alvos, que é uma coisa que a gente sempre fala bastante. O Elijah Moore teve 8 alvos nessa partida. O Corey Davis teve 5, é baixo pelo que se espera dele, né? E o que se viu dele com o Zach Wilson, mas a defesa já se organizou para parar essa situação também. Quem sabe aí seja uma chance desses outros jogadores como o Elijah Moore aparecer. E do lado dos Patriots,
Quem teve mais destaque foi o Jakobi Meyers, mais bolas na sua direção, não teve pontuação, mas o Jakobi Meyers claramente, para mim, já era antes da temporada, e claramente temporada adentro, ele é o número 1, o alvo principal do Mac Jones. Passando para outro jogo ainda dessas 2 horas da tarde, tem jogo pra caramba, a gente tem que acelerar isso aqui. A gente teve a vitória do San Francisco 49ers em cima do Philadelphia Eagles, os Eagles que tiveram um Jalen Hurts que fez uma pontuação boa pro Fantasy, mas não foi tão bem na partida. O touchdown terrestre ajudou bastante na situação. O Jimmy Garoppolo, por outro lado, foi melhor na partida a partir do segundo, terceiro, quarto da partida. Ele converteu 3 quarterback sneaks. A defesa dos Eagles vinha bem, vinha parando o ataque de forma primorosa. Chegou a ter um touchdown que o Jalen Reagor, ele pisou fora, então os Eagles poderiam ter aberto 10-0. Dali pra frente foi um terror. Dali pra frente só deu 49ers. Teve essa questão dos sneaks do Jimmy Garoppolo, que 3 vezes a defesa não segurou. O Brandon Graham, defensive end, um dos capitães da equipe, um grande destaque da equipe, acabou rompendo, tentando. Jack Hill está fora da temporada, e a ausência dele também é um dos motivos do San Francisco 49ers ter crescido na partida. Não desmerecendo nada, estou só fazendo uma avaliação completa, porque eu vi esse jogo na íntegra como torcedor dos Eagles e fiquei bem chateado depois de um primeiro jogo que até enganou bastante, mas voltou à realidade agora, e a defesa vinha fazendo um bom trabalho e não conseguiu manter isso no decorrer da partida. Falando dos running backs, nenhum destaque nas duas equipes. Quem mais teve pontuação acabou sendo o Jamichael Hasty, com 4 recepções para 21 jardas e 5 carregadas para 38 jardas. O Elijah Mitchell teve 17 carregadas, 42 jardas e 2 recepções para 11 jardas, 6.3 pontos para ele, no limite de running back 2. Já tinha falado para vocês da situação do Elijah Mitchell em enfrentar uma defesa que vem parando o running backs, que ele teria volume, e pelo volume ele poderia ter mais pontos. Ele teve um touchdown que voltou, esse touchdown dele, que teria colocado ele com um pouquinho mais de pontuação aí. Não seria um running back 1 ainda, mas como eu falei, ele teria volume. O detalhe é que a defesa dos Eagles vem travando o jogo terrestre adversário. Falei também que os Miles Sanders e que o Kenny Gainwell teriam um jogo interessante, mas o game script não foi para esse lado de lançar bolas na posição, fazer jogadas interessantes. Não gostei de como a comissão técnica trabalhou o jogo do lado ofensivo para os Eagles nessa partida. Eu acho que não faltou observar melhor o que os Lions fizeram durante a partida para tentar aí pelo menos serem competitivos na metade em diante do jogo. No jogo aéreo a gente teve o Quez Watkins fazendo uma recepção absurda na partida. Ele terminou com 2 recepções para 117 jardas, 12.7 pontos para ele, é apenas o wide receiver 3. Do lado do San Francisco 49ers, o Deebo Samuel teve 6 de 8, 93 jardas para ele. Pontuação também de wide receiver 3, então não foi um jogo assim bom pro Fantasy. Devonta Smith foi um bust nessa semana. Brandon Ayuk mais uma vez apagado, então sinal vermelho pro Brandon Ayuk. Acho ainda que ele vai melhorar na temporada. Jalen Reagor, como eu falei, teve um touchdown que voltou também, então não teve uma pontuação aí nada boa. Nos tight ends, tinha uma expectativa com Dallas Goedert, Zach Ertz, não foi também a expectativa, então ainda estamos nos adaptando. A gente ainda tem times que enganam numa semana, na outra já não engana mais. O caso desse ataque dos Eagles, o caso do New Orleans Saints, né, contra os Packers. Eu estou ansioso para ver o que vai acontecer nessa noite. Eu diria que em condições normais de temperatura e pressão, os Packers vão dar um laço no Detroit Lions. Nós vamos ver o que acontece, né? NFL a gente não sabe o que vai acontecer. Assim como eu não sabia que os Raiders, não imaginava que os Raiders pudessem vencer os Steelers. E venceram por 26-17. Um Derek Carr jogando bem, quarterback número 1. O Big Ben nem tanto, teve uma interceptação, um touchdown. Quase chegou nas 300 jardas, mas não chegou. Não foi nenhum bom quarterback para streaming. O jogo corrido, a gente teve um Kenyan Drake que travou também, né? 7 carregadas para 9 jardas. O Peyton Barber teve 13 carregadas, 5 de 6 recepções para o Kenyan Drake, mas pontuação de somente o running back número 13. Era difícil o confronto, se tinha expectativa pelas recepções. Realmente ele teve recepções, teve alguns pontinhos, mas não foi relevante. Por outro lado, o Najee Harris foi bem, mostrou mais maturidade nessa partida, 16.6 pontos para ele. O colocaram como um running back número 1.
touchdown, 38 jardas corridas em 10 oportunidades, 5 bolas recebidas para 43 jardas. Bem bacana esse Najee Harris dando a volta por cima. No jogo aéreo, grande destaque da partida foi o Henry Ruggs. O Henry Ruggs, 5 de 7, 113 jardas, 1 touchdown, 20 pontinhos para ele, pontuação de wide receiver número 1 para ele. O Hunter Renfrow até teve bastante volume, teve 7 targets, mas não chegou nem a bater um wide receiver número 2. Do lado dos Steelers, o destaque da partida foi o Deontay Johnson, 9 de 12, 105 jardas, 15 pontinhos para ele, wide receiver número 2. Juju também foi um wide receiver número 2, com seu touchdown, umas 6 de 7, 41 jardas, menos targets aí que o Deontay Johnson. E o Chase Claypool não foi lá tão bem, apesar de ter 70 jardas, recebeu apenas 1/3 das bolas na sua direção. Do lado do jogo dos tight ends, a gente sempre espera um Darren Waller muito participativo, e foi, mas menos do que no jogo do Monday Night Football, né? Darren Waller, 5 de 7, 65 jardas, 9 pontinhos, pontuação de tight end 1, mas atrás do Foster Moreau, que agarrou um touchdown e teve aí 34 jardas em 2 recepções, acabou tendo uma pontuação melhor, também uma pontuação de tight end 1 para 2 tight ends na partida. Do lado dos Steelers, destaque negativo é Eric Ebron, que vem perdendo espaço para o Pat Freiermuth, e deve ser uma tônica aí. Eu acho que o Eric Ebron, como eu falei durante a off-season, ele vai ter uma oportunidade, e se ele não ir bem, já tem um calouro aí querendo seus targets, querendo aparecer, querendo ser participativo, e tem potencial aí de futuro o Pat. Outro jogo que para mim era menos equilibrado do que foi a vitória do Arizona Cardinals, 34-33 sobre o Minnesota Vikings. Duas ótimas pontuações de quarterback. Kyler Murray bateu as 400 jardas aéreas, 3 touchdowns, teve 2 interceptações, ok. Teve mais um touchdown terrestre, um dos grandes, se não o melhor quarterback na semana. O Kirk Cousins também muito bem, 24,26 pontos, pontuação ótima de quarterback para quem faz streaming, né? Ele que está sempre disponível por aí, e a galera fica dormindo nele e ele lá fazendo seus pontinhos. Apesar do matchup ser bem difícil, ele foi bem e deve ser isso, né? A linha, eu criei nesse podcast a linha de Kirk Cousins e ele é bem em cima da linha mediana, mas tá até sendo mais, vocês vão ter que mexer nessa linha de Kirk Cousins aí. No jogo terrestre a gente teve Dalvin Cook sendo um running back número 1, fazendo o dever de casa, 22 carregadas, 131 jardas, 2 de 3 recepções para 17 jardas. Teve pontuação boa, saiu alguns snaps machucado, até eu sou um que tremi de medo quando eu vi ele saindo, mas voltou bem. Do outro lado, tinha um destaque, eu vi assim um destaque para o Chase Edmonds e para o James Conner na partida, não foram também. O Chase Edmonds até teve pontuação de running back 2, mas mais em conta das suas recepções, né? 5 de 5 para 29 jardas e outras 46 jardas corridas, 10 pontinhos somente em half PPR. Agora vamos para o jogo aéreo, que foi a parte mais bacana. E se eu te dissesse que um time que tem DeAndre Hopkins e outro time que tem Justin Jefferson, Adam Thielen, os destaques da partida foram KJ Osborne e Rondale Moore. Exatamente. Por lado do Arizona, Rondale Moore, calouro, 7 de 8, 114 jardas, um touchdown para ele, um dos melhores wide receivers da semana. Já vou falar dele na última sessão do nosso podcast também, interessantíssimo. Eu estou gostando muito de ver esse calouro. Dos Moores aí, do Elijah Moore, do Rondale. O Rondale olha... Ele me aparece, a comparação dele era com o Tyreek Hill, e ele parece muito Tyreek Hill. E se ele jogar o que o Tyreek Hill joga, esse time aí com DeAndre Hopkins, Rondale Moore, entre os outros jogadores, claro, né? AJ Green fez touchdown, foi um wide receiver número 3, o AJ Green com touchdown. Em ligas profundas ajudou, eu coloquei ele numa liga profunda também, 11.9 pontos, tá bom. DeAndre Hopkins 4 de 4, um touchdown para ele, 54 jardas, não teve uma pontuação excelente, mas pontuação aí de wide receiver número 2. É que o Rondale Moore realmente foi um destaque excelente. Pelo lado dos Vikings, a gente teve um KJ Osborne sendo o grande destaque da partida com 17.6 pontos, pontuação de wide receiver número 2, quase wide receiver número 3 aí pro Osborne, 5 de 6. Estou me surpreendendo com quantos targets esse cara está recebendo e como ele está conseguindo produzir, né? As defesas estão muito focadas, é difícil segurar esse ataque aéreo dos Vikings, né? Com Thielen, com Justin Jefferson, a gente vê as defesas se preocupando muito com o Jefferson teve touchdown, Adam Thielen teve touchdown também, os 3 wide receivers na verdade tiveram touchdown e foram bem, né? O destaque maior para o Osborne, e o Justin Jefferson teve 10 targets na partida, teve pontuação de wide receiver número 2, o Thielen de wide receiver número 3. Quanto aos tight ends,
Eu acho muito engraçado isso, né? Eu falei na live do Brasil Fantasy Football, eu brinquei eu disse os tight ends do Arizona Cardinals são invisíveis. Não existe tight ends lá. Aí no jogo seguinte, o Max Williams tem 7 de 7, 94 jardas. 12.9 pontos pro tight end do Arizona Cardinals. Assim, ele nem é minha opção de waiver, tá? Já vou comentar aqui agora. Porque eu não vejo isso se mantendo. Infelizmente, eu acho que não tem como. O cara recebeu 7 targets. Ele recebeu mais targets que o DeAndre Hopkins, que o Christian Kirk, que o AJ Green. Ele só não teve menos do que o Rondale Moore. Só isso. Um a menos só. Mas teve a mesma quantidade de recepções. Isso é um absurdo. Vamos passar para o próximo jogo aqui. Tampa Bay Buccaneers 48, Atlanta Falcons 25. Posso dizer que fiquei um pouco mais contente com o Atlanta Falcons depois dessa partida, porque o Matt Ryan não foi mal, teve pontuação de quarterback número 1. Tom Brady muito bem mais uma vez, vai ser um dos destaques nessa temporada, com certeza. O Matt Ryan teve 300 jardas, 2 touchdowns, 3 interceptações, ok. Mas conseguiu aí fazer uma pontuação de streaming, pelo menos, de quarterback 1. Isso tá 100%. No jogo corrido, a gente teve destaque para o Cordarrelle Patterson, que em algumas plataformas é wide receiver, em outras é running backs. No Sleeper ele é o híbrido, ele pode ser colocado nas duas posições, e ele fez 20.4 pontos. Ele foi um wide receiver 1 e um running back número 1. Independente de onde vocês queira. É um cara muito dinâmico, ele fez um touchdown aéreo e um touchdown corrido. Ele já tinha mostrado esse jogo dele na primeira semana. Na off-season, comentei com vocês aqui que o Patterson iria ser utilizado num comitê com o Mike Davis, e realmente não era fumaça, era fogo mesmo. Mike Davis vem tendo aí suas carregadas, teve 7 recepções no último jogo, por isso que ele não teve uma pontuação tão baixa, né, 9.8 em half PPR, em PPR foi melhor ainda, mas grande destaque aqui eu diria que o Patterson, né, pelo lado dos Bucks. O Ronald Jones poderia ter dado uma volta por cima, mas o jogo foi mais pro Fournette. Fournette teve 11 carregadas, 52 jardas, 4 recepções para 24 jardas, só que pontuação baixa, né? Apenas um running back número 3. Voltando lá pro jogo aéreo, que eu comecei falando disso lá no início dos Bucks e Falcons, o Calvin Ridley, 7 de 10, 63 jardas, um touchdown, 15.8 pontos, pontuação de wide receiver 2 pelo menos apareceu. E o Russell Gage, que na primeira semana estava desaparecido, vamos olhar pelo volume, não pela pontuação. 5 de 7 para 28 jardas, 7 alvos, ele pode produzir mais do que isso nas próximas semanas. Por outro lado, o Tampa Bay Buccaneers, a gente teve um destaque negativo no Antonio Brown. Eu comento, a gente fala muito disso, todo mundo que fala de fantasy fala da dificuldade que é prever esse time do Tampa Bay Buccaneers. São muitas bocas para alimentar, alguém vai ficar sem comida. Nesse final de semana foi o Antonio Brown, o cara da vez que não foi alimentado. Mike Evans, que não tinha sido na primeira semana, teve 5 de 9, 75 jardas e 2 touchdowns. Um dos melhores wide receivers da semana. Então, para quem estava preocupado na primeira semana com Mike Evans, calma. O bom é quem tem Chris Godwin, que está ali na média, né? Seus 14.2 pontos, pontuação de wide receiver 2, 4 de 5, 62 jardas no touchdown, tá tudo em ordem. O Antonio Brown, como eu falei, não foi alimentado, teve 3 bolas, sua direção agarrou apenas uma. Agora, um cara que surpreendeu mesmo foi o Rob Gronkowski. 4 de 5, 39 jardas, 2 touchdowns para ele. E se ele se for mantendo essa média de 2 touchdowns aí, ele vai voltar lá para conversa de elite tight end do fantasy. Ele não é um cara que tem muito... 5 targets para um tight end é bom, tá? Assim... quem acompanha um pouco mais tem essa noção. Como o Kyle Pitts pelo lado dos Falcons teve 9.8 pontos, tight end número 1, boa pontuação para um tight end, 5 de 6, 73 jardas, bons números para ele. Um touchdown aqui colocava ele lá muito próximo dessa linha aí alta, né, nessa semana. Mas foi bem pela questão do volume, ele vem recebendo bastante volume. Mesmo sendo seu ano de calor, sendo uma transição complicada para tight end, vem destacando, mas o Gronkowski realmente absurdo, né? 2 semanas, 4 touchdowns já, é isso? Foi 2 na primeira semana, né? Vamos ver aqui, isso aí, na primeira semana ele teve bem mais alvos, bem mais jardas, teve um pouco menos agora, mas 17.9 pontos para ele em half PPR é um absurdo, Que bom que eu tenho ele no meu time lá do Scott Fishbowl. Falando nisso, a segunda vitória vem, 2-0 vem, minha liga que eu tô mais preocupado, já disse, posso perder todas as outras, eu quero ter destaque no Scott Fishbowl, que é a liga mais importante do ano para mim e para muitos outros do mundo que falam sobre fantasy football.
Aqui passando para outro jogo que eu esperava mais pro Fantasy, né? Comentei inclusive que o Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers seria um ótimo jogo, principalmente para quarterbacks, para jogo aéreo. Dallas venceu 20-17. Dak Prescott um bust completo na semana. Justin Herbert mais uma vez preocupando, não teve pontuação de quarterback número 1. Foi um quarterback número 2 médio, mas 16.7 pontos para ele não é o suficiente. O Dak um bust porque ele não lançou nenhum touchdown, acabou parando aí nas 7.48 pontos apenas. O jogo corrido, a gente teve destaque e uma preocupação que eu comentei aqui sobre o Austin Ekeler não ter recebido bolas na primeira semana, foi por água abaixo, né? Ele teve 9 recepções nessa partida, 61 jardas, uma conversão de 2 pontos e outras 9 carregadas para 54 jardas. Sensacional a pontuação dele, running back número 1, dos melhores da semana. Outro cara que foi o running back número 1 foi o Tony Pollard, 13 carregadas, 109 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 31 jardas. Um dos grandes running backs na semana, Tony Pollard. Para quem fez aí 0 RB como estratégia de draft, se deu muito bem. E escalou ele, claro, né? Ezekiel Elliott fez uma pontuação boa, teve um touchdown, 2 recepções, 16 carregadas, 71 jardas. No que eu achava que seria um jogo muito mais aéreo, a gente vê aí ambos os running backs dos Cowboys combinando para mais de 30 carregadas. Mentira, 29. E pelo lado dos Chargers um pouco menos, mas caramba, 9 recepções para Austin Ekeler era muita coisa. No jogo aéreo que tanto foi falado, Mike Williams se destacou mais uma vez, 7 de 10, 91 jardas, um touchdown para o Mike Williams. Keenan Allen abaixo, mas passou das 100 jardas, 4 de 8, pontuação de wide receiver número 3, o Williams teve pontuação de wide receiver número 1. Pelo lado dos Cowboys a gente teve essa lesãozinha do Amari Cooper, mas ele não foi bem, foi um dos busts da semana. E o CeeDee Lamb, por outro lado, até ok, 8 de 9, 81 jardas, 13.4 pontos, wide receiver número 2. Mas abaixo daquilo que se esperava antes da semana. Nos tight ends, o grande destaque seria o Jared Cook nas nossas previsões. Ele teve 5 bolas na sua direção, mas apenas 28 jardas. Não conseguiu aí produzir mais para o Fantasy. Do lado dos Cowboys, a gente já teve uma inversão aqui. O Dalton Schultz só teve 2 recepções. O Blake Jarwin foi um pouco mais ativo, mas também não foi relevante para o Fantasy. Outro jogo que esse foi um jogão. Foi por overtime, Tennessee Titans venceu o Seattle Seahawks lá em Seattle, 33-30, destaque para o Russell Wilson, um grande quarterback nessa semana, o Ryan Tannehill nem tanto, teve fumble, não teve touchdown, então parou aí a sua pontuaçãozinha. Grande destaque da semana no Fantasy, assim como o Cooper Kupp, mas o Derrick Henry, né? E é outro cara que a galera vem e pergunta, mas por que tu confia tanto no Derrick Henry? Por causa disso aí, ó. O cara teve 35 carregadas no jogo. 182 jardas, 3 touchdowns, 6 recepções para 55 jardas. Ele fez míseros 44.7 pontos em half PPR. É um absurdo completo a pontuação que ele fez nessa semana. Por isso que eu acho ele mais confiável do que um Alvin Kamara. A gente vê que o Alvin Kamara tem essa variação, não foi bem nessa semana. Derrick Henry não tinha ido bem na primeira, ok, mas ele tem aí repertório para ir muito bem e fazer coisas como essa partida aí. Do outro lado, no Seattle Seahawks, a gente teve um Chris Carson que, apesar de não ter produzido, fez 2 touchdowns. Então, suas 31 jardas não foram de nada. Aí os 2 touchdowns acabaram colocando ele na beirada para running back número 1. Quem escalou não ficou muito preocupado. A gente viu uma corrida ótima do Alex Collins, mas parou em só uma corridinha. Do lado do jogo aéreo, pena que aquele touchdown foi revertido do Julio Jones, porque ele teria sido um dos melhores da semana. Ele foi muito bem mesmo. 6 de 8, 128 jardas para o Julio Jones. 15.8 pontos, pontuação de wide receiver número 2, mas ele foi muito bem na partida. A.J. Brown teve 9 bolas nessa direção, agarrou apenas 3, 43 jardas, foi um bust na semana, poderia ter ido bem melhor, mas foi um bust, teve pass interference nele e tudo mais, mas poderia ter ido melhor. Do outro lado, Seattle Seahawks, mais uma vez destaque para o Tyler Lockett e não tanto por DK Metcalf. Tyler Lockett terminou com 27.8 pontos, um dos melhores wide receivers da semana, 8 de 11, 178 jardas e um touchdown para ele. Aqui não tem como dizer assim, eu vinha sustentando a situação do vender, ainda tenho medo dele, não é um cara que eu iria atrás para uma troca, por exemplo. Porque isso pode inverter. O jogo era favorável para um tiroteio, já se esperava isso pelo over-under em Las Vegas. A gente teve destaque para o Freddie Swain. Uma carregada, 5 jardas, 5 de 5, 95 jardas, um touchdown, pontuação de wide receiver número 1 por Swain. E o DK Metcalf abaixo, né? Não chega a ser um bust, mas 6 de 11, 53 jardas, apenas 8.3 pontinhos para o Metcalf.
com certeza não é bom. A gente já tinha comentado que o Gerald Everett não era uma opção e realmente foi um outro bust nessa semana para quem apostava nele. E para fechar, a gente teve mais um jogo excelente no Prime Time. A gente espera que seja assim até o final da temporada. Prime Time tem que ser jogo legal. E a gente teve Baltimore Ravens vencendo o Kansas City Chiefs por 36-35. Lamar Jackson deu a volta por cima, foi um dos melhores quarterbacks na semana. Patrick Mahomes também foi um dos melhores na semana, apesar de não ter trazido a vitória. O jogo corrido, nenhum grande destaque pelas duas equipes, né? Tanto o Clyde Edwards-Helaire, na verdade, um destaque bem negativo. Do lado dos Ravens, não dá para reclamar do Latavius Murray, nem do Tyson Williams. Por outro lado, na verdade, até levantar a bola do Tyson Williams. Ele teve 9.3 pontos, pontuação de running back número 2. O Murray teve mais que ele, tá? Teve 9.6 pelo touchdown. Que o Tyson Williams fez 9.3 sem touchdown. Teve 13 carregadas para 77 jardas, 2 recepções para 16 jardas. É aquilo que a gente esperava, eu acho que vai acontecer. Tyson Williams tendo o volume que teria o J.K. Dobbins e o Latavius Murray tendo o volume que teria o Gus Edwards. E era mais ou menos por aí que a gente imaginava. Então, quem pegou o Tyson Williams deve ter ficado aliviado com esse segundo jogo sem a participação. Devonta Freeman até fez uma jogadinha lá, mas que até eu teria feito uma jogada parecida porque abriu um clarão na frente dele. Então, nada de... vai para os highlights, mas grande trabalho da linha ofensiva de Baltimore. E no jogo aéreo, a gente tem que destacar o Marquise Brown, 20.3 pontos em half PPR, 6 de 10, 103 jardas, um touchdown para ele. De repente ele pode ter o seu breakout year nessa temporada. Eu tô achando que tá caminhando para essa situação, ele tá tendo volume. Os Browns falaram que iam passar mais a bola, estão passando mais a bola. Atualmente o Marquise Brown é o 5º em standard, 8º em PPR. Ótimo, assim, que bom que o Marquise Brown está... Ele é um ótimo wide receiver, mas o jogo não colaborava. E a gente tá vendo, claro, são jogos em que Baltimore teve que ir atrás do placar, teve que buscar, teve que brigar. Como é que vai ser num jogo em que Baltimore estará à frente? Não sei, mas o que eu sei é o que eu estou gostando até o momento do Marquise Brown. Sammy Watkins está tendo um volume interessante também, 7 targets na sua direção, 4 recepções, mas um volume interessante. Tem gente que me pede do Bateman, eu acho que o Bateman vai entrar nesse volume do Sammy Watkins aí, ser o wide receiver número 2 de repente da equipe, e como a gente vê que está tendo jogadas com mais visão no passe, pode ser aí que o Baltimore Ravens realmente passe mais a bola nessa temporada. Pelo lado do Kansas City Chiefs, bust da semana, Tyreek Hill, 4.4 pontos em half PPR apenas, foi o pior dos wide receivers do time, né? Não só em pontuação, como também em targets. O grande alvo do Patrick Mahomes foi o Mecole Hardman, que teve 8 targets. Isso dos wide receivers, né? A gente não pode falar do Travis Kelce, que mais uma semana foi aquele unicórnio, né? 7 de 8, 109 jardas, um touchdown para ele, 20.4 pontos para ele. Ele que no momento ele é apenas o 2º em standard, mas é o 1º em PPR, pela sua excelente pontuação, né? 2 semanas aí passando dos 20 pontos. Do outro lado, o Mark Andrews não teve um jogo tão ruim, foi um tarém do número 1, teve 5 de 5, 57 jardas, 8.2 pontinhos para ele. Boa semana, mais uma boa semana de NFL. Bastante dúvidas, né, nessa semana, mas foi um final de semana bacana. Vamos esperar ver o que acontece nesse jogo de hoje à noite, se realmente vai dar a lógica ou se os Lions vão aprontar para cima aí dos Packers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Cortou o finalzinho do último aqui, eu quase fechei o programa sem querer, que cortou o final dos Packers aí, mas deu para entender. Vamos partir para o streaming agora, essa sessão que já começa a pensar na semana 2, que é principalmente para quem gosta dessa de não escolhe quarterback alto, defesa então nem drafta muitas vezes. Começar pelos quarterbacks, um deles já assinou carteirinha de streaming, que é o Kirk Cousins. Ele enfrenta o Seattle Seahawks, que até segurou o Tannehill, mas a gente espera aí um bom jogo, um jogo interessante, e o Kirk Cousins passa a ser aí, ele tá quase sendo o quarterback o titular, né? Quem já pegou ele em outras semanas deve estar mantendo ele, porque ele vem dando conta do recado. Outro cara, Derek Carr, que vem surpreendendo a muitos, inclusive a mim, vai enfrentar os Dolphins em casa, tem uma ótima situação para ter mais uma posição aí relevante na semana como quarterback, de repente passar novamente dos 20 pontos, quem sabe.
é uma oportunidade boa aí contra os Dolphins, é uma oportunidade boa para você que faz streaming de quarterbacks e ou perdeu algum quarterback, como, eu não vou dizer o Andy Dalton nem o Tyrod Taylor, mas como o Tua, por exemplo. Então acaba tendo que organizar o teu time novamente, começando pelo quarterback, sem um quarterback titular. É interessante esses caras aqui. E outro cara que voltou a chamar a atenção, voltou a jogar bem, era minha aposta da semana 1, na semana 2 eu pedi para evitarem. E nessa semana eu digo que ele é uma opção interessante para streaming, que é o Matt Ryan. Ele enfrenta os Giants fora de casa. Os Giants têm uma boa secundária, mas se ele fizer o feijão com arroz, ele pode garantir uns pontinhos bons para quem faz streaming. Passando para as defesas, duas delas aqui já estão fazendo hora extra aqui no nosso DST streaming. Uma delas é do Cleveland Browns. Ainda está muito disponível, claro, não teve uma semana boa contra o Tyrod Taylor, contra o Houston Texans, mas contra os Bears pode ser que venha uma semana melhor. Então eles enfrentam os Bears em casa, a gente não sabe se são os Bears de Dalton, uns Bears de Justin Fields, que não foi muito bem. Então ótima oportunidade novamente para escalar a defesa dos Browns. E outra defesa que se tem uma oportunidade boa e ainda está disponível em muitas ligas, não sei como, é a do Denver Broncos, que enfrenta o New York Jets. Os Jets de um Zach Wilson que lançou 4 interceptações na última semana. Então o que esperar desse Jets a gente não sabe. Já a defesa dos Broncos sim tem uma ótima oportunidade de sair com uns pontinhos interessantes nessa partida. E outra defesa para fechar, a defesa dos Raiders, que enfrentam os Dolphins. A gente não sabe os Dolphins se vai ser de um Tua, se vai ser de um Jacoby Brissett, mas uns Dolphins que não vem colocando muitos pontos no placar, e isso pode colaborar para os pontinhos da defesa adversária. E os Raiders, por outro lado, vêm trazendo dificuldades. Trouxe dificuldades na primeira semana por Lamar Jackson, trouxe dificuldades na segunda semana por Big Ben, e com certeza vai trazer contra esse cara, ou seja o Jacoby Brissett ou o Tua. Waivers da semana. Bora fechar esse podcast, bora falar de waivers. Muita gente está esperando só por esse momento. A gente tem esse review da rodada que ele é longo, ele é extenso, ele é cansativo de fazer, mas é muito bacana pra gente sair sabendo tudo. Se você não conseguiu acompanhar a rodada do final de semana, você sai agora, já começa a semana já sabendo tudo o que aconteceu no Fantasy, como cada jogador foi, se foi bem, se foi mal. Então é bastante importante esse review sempre da rodada. Passando para os waivers, que é a parte de repente mais interessante desse podcast, e que você vai ter trabalho amanhã para ajustar se o waivers é por FAAB ou se ele é por times que perderam, tem a prioridade. É uma oportunidade de você mudar a cara do seu time, são os waivers. As trocas às vezes é bem difícil de fazer, né? Ainda mais se você tem uma página de fantasy football. Todo mundo acha que a tua troca está sendo boa para você. O único cara que eu consegui aceitar uma troca boa, e hoje eu tô vendo porque, foi o Diego do Piadas NFL, que eu pedi o Antonio Gibson para ele, mandei Darren Henderson, DJ Moore e Marcus Callaway. Tira o Callaway, bota o Moore e o Henderson, ambos foram melhores do que o Antonio Gibson. O Antonio Gibson não tá dando o retorno que queria. Tentei aproveitar a oportunidade, que ele não foi tão bem, e parece que ele vai continuar não indo tão bem. Espero que ele melhore daqui pra frente. Mas vamos pros waivers, que são caras que estão disponíveis, que não estão disponíveis para troca na maioria das ligas. Começando pelos running backs, um deles, Cordarrelle Patterson, sem dúvida, Atlanta Falcons. Foi bem, tá sendo dinâmico a sua participação. Eu gostei dele na semana 1, não teve uma pontuação tão refletida quanto ele no jogo, mas nessa segunda semana teve, e parece que realmente de repente vai ter a carreira dele, que ele sempre foi um cara muito bom retornando kickoff, retornando punt. Ele pode ter a oportunidade agora, já veterano, de ser um cara interessante num ataque que está sendo montado pelo novo head coach do Atlanta Falcons, o Arthur Smith. Outro cara, J.D. McKissic, do Washington Football Team. Ele que teve mais participação do que o Antonio Gibson na partida de quinta-feira. É o cara que, pelo visto, vai ser o jogador da terceira descida. Já se esperava, mas é o jogador de terceira descida. É o jogador que estuda durante a semana o 2-minute drills. Os 2-minute drills, que seriam o quê? Toda semana o time prepara jogadas para aqueles 2 minutos finais. Hoje tem que ter um ataque dinâmico, e normalmente é ali que entram running backs que recebem passes, essa situação. Não que o Antonio Gibson não receba, mas a gente viu que o J.D. McKissic foi bem utilizado nisso, e pode ser daqui pra frente. O Antonio Gibson mais para a situação de jogo mesmo. Outro cara, Zach Moss, do Buffalo Bills, não é uma das minhas principais, não é um cara que eu vou estar colocando muito do meu
meu FAB nele, se eu precisar de running back, como eu preciso em várias ligas, porque eu não confio tanto nele. Eu ainda acho que o Devin Singletary é o número 1, mas é um comitêzinho ali que trabalhou bem nessa semana. Se gostar da brincadeira, pode ser que aí tenha oportunidade. Para quem realmente foi de 0 RB, esse é o momento para criar corpo esse elenco. E outro cara que sim, eu acho que vale a pena é o James White, New England Patriots. Não que o Zach Moss não vale a pena, longe disso, né? Tô trazendo aqui que ele seria o meu quarto dessa lista. Na ordem, vamos supor, Cordarrelle Patterson 1, McKissick 2, James White 3, Zach Moss 4. James White, que é um cara que o Bill Belichick conhece, confia e vai receber bolas. E esses receber bolas é o que dá uma pontuação que ele pode ser utilizado num flex ou como um running back 2 se você foi você está sem running backs. Passando para os wide receivers, outro cara que já marcou presença na semana passada está aqui de novo é o Zach Pascal, do Indianapolis Colts. Recebeu outro touchdown. Eu não sei até quando isso vai acontecer. Eu acho ele uma pedida complicada pelo volume, que não é tão alto. Mas em ligas profundas aí, se ele está disponível, pode ser uma opção. Outro cara que foi destaque nessa semana é o Henry Ruggs, do Las Vegas Raiders. Ele é o segundo cara que eu mais colocaria FAB nele nessa semana. Mas foi bem, teve volume, algo que ele não vinha tendo. Fez o touchdown, apareceu. Tem possibilidade de ter o breakout year e estava fora do radar. Então quem tem oportunidade de trazer ele para sua equipe, eu acho bem interessante. O cara que eu vou dar mais FAB com certeza é o Rondale Moore, do Arizona Cardinals. Está muito bem, foi muito bem nessa partida e tem tudo para melhorar ainda mais. É um jogador muito dinâmico, é o cara que recebe a bola, ele ganha jardas. Ele teve uma jogada que ele recebeu, ele podia ter cortado para fora para ganhar tempo, mas não, ele cortou para dentro, passou por um cara e aí saiu faltando 1 segundo para terminar. Ele foi assim, é um cara que é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Então, o Rondale Moore é o cara que eu mais depositaria minhas fichas nessa semana em todos os waivers. Outro cara, Tim Patrick, novamente do Denver Broncos. A questão do time não contar com o Jerry Jeudy ajuda na pontuação dele. E ele tanto que onde eu consegui pegar ele na semana passada, eu peguei e já coloquei ele a campo. E para fechar, nessa semana, em vez de 4, trazendo 5, porque eu acho que vale a pena. O KJ Osborne ainda está bastante disponível nas ligas aí do Minnesota Vikings e tem recebido muito volume, mesmo sendo o wide receiver número 3. Com certeza ele está entrando naquele volume que seria do Irv Smith, que acabou se machucando. Está fora praticamente fora da temporada, dá para se dizer assim, o tight end. Muito colocado como breakout year do time. E o KJ Osborne parece ter aproveitado essa oportunidade de estar jogando bem. Tá tendo a oportunidade e tá pontuando. Bacana. Foi o melhor pontuador da semana dos wide receivers do Minnesota Vikings. E partindo para os tight ends, sempre bem complicado os tight ends aqui. Muita gente guardando o tight end pelo visto, né? e tá refletido nos números aí de jogadores disponíveis nas ligas. Lembrando que eu trago aqui nos waivers somente jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas, segundo o NFL.com. Um deles, Dawson Knox, do Buffalo Bills. Lembrando, ele é um cara que é dependente de touchdown. Se ele fizer o touchdown, ele vai fazer uns pontinhos dele. Se ele não fizer, ele vai ser um bust. Então, muito cuidado. Um cara que chamou atenção bastante, na verdade os dois aqui, né? Austin Hooper, do Cleveland Browns, teve um volume bom, 5 targets. Não foi o melhor tight end dos Browns, mas é o cara que, de repente, dá para se confiar entre ele e o Harrison Bryant. Eu vejo dessa maneira, pelo menos. E outro cara, o Jack Doyle, do Indianapolis Colts. Teve bastante volume com o Carson Wentz. Carson Wentz gosta de tight end. Quem sabe role uma química. Jack Doyle se mantendo saudável. Pode ter uma pontuação aí bacana para ser um tight end de streaming. Esse foi o nosso primeiro episódio da semana. Lembrando que a gente tem outro episódio que eu gravo na quarta-feira à noite. Vai na quarta-feira à noite para todas as plataformas disponíveis. Assine esse podcast, aproveita que está terminando aí, vai terminar, entra aí no seu agregador onde você ouviu, assina ele, fique sempre ligado quando cai algum episódio novo. Tem episódio o ano inteiro, se você não conhece, então pelo menos um por semana, e durante a temporada tem 2, o review no início da semana e o preview na metade, certinho? Um bom Monday Night Football a todos, para quem precisa de um milagre nesse Monday Night. Comece a torcer, o jogo começa em 15 minutos, acho que não vai dar nem tempo de upar o podcast ainda, mas... E lembre, mande para seus amigos aí, estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e outras 8 plataformas, certo? Até quarta-feira, um bom jogo a todos aí, abraço, até o próximo episódio.